Então a gente não pode se deixar enganar, enganar de que o amor tá acabando, de que a gente não gosta mais, de que a minha sensação por aquela pessoa tá acabando, porque de fato é normal que essas sensações elas se alterem ao longo do tempo, né? Então é bom a gente ter isso na cabeça. Então, seria muito triste, assim, muito pobre a gente achar que o casamento ele tá acabando porque ele tá passando por dificuldades. E com isso a gente não consegue ter mais essas sensações de amor, né? Então, porque teoricamente nas dificuldades é que são os momentos em que a gente fortalece o nosso amor, mas ao mesmo tempo é nas dificuldades que a gente vê mais claramente, muitas vezes, a falta de caráter, tanto nossa quanto do nosso marido, né? Em que a gente vê a falta de virtude aparecer, né? Porque a gente sabe que... às vezes, eu fiquei pensando isso, falei... Caramba, é claro que a gente sabe que a gente não é perfeito. É claro que a gente sabe que a gente precisa melhorar em muita coisa. Se alguém te perguntar isso, você vai falar, não, realmente, eu preciso melhorar em muita coisa. Só que às vezes no nosso dia a dia, a gente age como se a gente não tivesse defeito, como se a gente não tivesse falta de virtude e que só o outro tivesse, né? Então a gente, na hora de uma dificuldade familiar, econômica, profissional, qualquer coisa, a gente vê com muita clareza as dificuldades da outra pessoa e não vê as nossas dificuldades e não vê que ele também está vendo com mais clareza as nossas faltas de virtude, os nossos defeitos, né? E muitas vezes são nesses momentos de dificuldade que o negócio fica abalado, né? E a gente tem que ter claro também isso. São nesses momentos que a gente vai ver aflorado, como que exposto, todas as feridas nossas reais, né? Porque a falta de paciência aparece mais fácil, a falta de pontualidade, muitas vezes a gente não consegue estar com bom humor como a gente estaria se estivesse tudo bem, né? E não é nesse momento, e então é nesse momento que um e outro precisa. É nesse momento que a gente precisa amar os defeitos do outro nesse sentido, assim, caramba, tudo bem, de fato, ele tem esses defeitos, ele não tá conseguindo ter essa e essa atitude que seriam muito benéficas nessa situação, mas certamente eu também tenho as minhas dificuldades e isso também está sendo exposto para ele, né? Então a gente tem que pensar, poxa, como eu gostaria que ele visse os meus defeitos? O quão benévolo eu gostaria que ele fosse com as minhas dificuldades, né? E assim a gente também tem que agir com o outro, porque senão acaba não ficando uma coisa em que acontece? Uma outra questão em relação a comparando o amor entre mãe e filho e marido e mulher é que a criança, ela sabe que ela é amada incondicionalmente. Ela sabe qualquer coisa que ela fizer, se ela fizer birra, se ela se jogar no chão, se ela não quiser comer, se ela acordar 300 vezes de madrugada, a gente vai continuar amando-a. E isso traz uma segurança para ela enorme, que permite que ela seja ela mesma, que ela possa expor as suas mazelas e as suas dificuldades, e a gente vai benevolamente acatar tudo isso, a gente vai tentar ajudá-la a ser uma pessoa melhor, né? Então, com o marido, isso tem que ser também da mesma maneira. A gente tem que ter um ambiente na nossa casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento, em que o outro se sinta acolhido incondicionalmente, sem o medo de, se eu me mostrar de fato como eu sou, né, de fato, se eu mostrar as minhas dificuldades, talvez essa pessoa não me aceite de fato como eu sou, né? É claro que eu também não concordo de que em casa ou com o marido a gente pode agir de qualquer maneira. Ou seja, quando a gente está diante dos nossos amigos, nós somos as pessoas mais bem-humoradas da face da terra. A gente tá sempre ótima, falando super bem, super educado, com uma ótima postura e tal. Chega em casa, onde são as pessoas que de fato a gente fala, não, mas em casa eu preciso ser quem eu sou, né? E aí, de fato, a gente
fala mais palavrão, a gente não é tão educado, a gente fala torto, a gente se veste de qualquer maneira, a gente senta de qualquer maneira. Então, é difícil para outra pessoa também justamente passar por tudo isso e conseguir continuar ver só o nosso interior. Você entende? Então a gente exige isso do outro e a gente não tem a postura com a outra pessoa, de fato, de permitir que ela veja coisas boas também, vocês entendem? Então a gente precisa. Então a ideia, na verdade, é essa, assim, que a gente consiga, através, mesmo nas dificuldades, que a nossa verdadeira natureza está exposta, a gente conseguir fazer com que o outro se sinta de fato querido, né? É aí que a doação, que a ternura tem que se enraizar, porque é aí que o amor de fato vai se construir. No momento que tá tudo bem, daí é fácil, né? Daí é tranquilo, né? Mas um amor bem construído é como uma árvore, por exemplo. Uma árvore que ela é exposta ao vento, à chuva, ao sol, ela em geral, ela cria raízes muito profundas. Então qualquer ventinho depois não vai destruí-la. Então assim a gente deve construir o nosso amor conjugal, né? A gente tem que construir, ele tá sempre exposto às dificuldades, certamente tá, porque essa é a vida, e a gente tem que conseguir construir raízes mais profundas, um caule mais poderoso, para quando vierem as dificuldades novamente, a gente tá mais unido do que desunido, né?